Seja bem-vindo e também bem-vinda a mais um aulão aqui do canal, do curso PDV Excel. E nessa aula eu farei o seguinte, vou trabalhar aqui na construção de um layout visual para a impressão de um cupom não fiscal, tá? Foi aí pedido de um dos alunos, eu vou atender esse pedido. Também atendendo o pedido, quando a gente clicar aqui na opção salvar a venda, né? Escolher aqui a forma de pagamento, colocando aqui o valor pago, clicar em salvar o recebimento, a pedido também de alunos, eu criei aqui uma nova aba chamada de itens da venda, e aqui vai ficando um histórico de todos os itens vendidos, tá? Qual foi a venda para aquele item, quais são os itens, quantidade, preço e total. Desse modo, depois no futuro, se você quiser, você vai ter um histórico ali, uma base de dados para você montar um dashboard, fazer aí consultas, saber quantos produtos foram vendidos e tudo mais, tá bom? Então esse vai ser o objetivo dessa aula. Qualquer dúvida estou à disposição. Não esqueça de deixar o seu comentário para poder ajudar no crescimento do canal. Bora lá então? Bom, antes então de dar sequência ao passo a passo aqui da nossa planilha PDV usando o Excel, eu vou fazer dois ajustes aqui que, se o usuário digitar aqui dentro o que eu vou te mostrar, vai dar erro, tá? Então, olha só, primeiramente, se o usuário digitar de cara o asterisco, o que vai acontecer? Se eu digitar 5 vezes alguma coisa, beleza. Mas e se eu digitar o asterisco de cara, ele dá erro. Por quê? Se eu clicar aqui no botão depurar, ele vai parar onde? Ele vai parar exatamente aqui, na função onde a gente separa a quantidade da busca. Ou seja, lá dentro do campo, eu vou digitar primeiro a quantidade, sinal de multiplicação, depois o código ou então o texto referente ao produto. Quando eu não digito nada antes do asterisco, a primeira parte ela vem vazia. Olha só, se você deixar o mouse em cima, tá vendo? Ó? Parte 0 é vazio. Variável quantidade, ela é um tipo numérico, por isso ele dá erro, porque ele não aceita jogar um valor vazio dentro de uma variável do tipo numérico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar isso. Vou vir aqui, antes de fazer essa parte aqui, eu vou verificar se a parte 0 for igual a vazio, então significa que não tem nada digitado. Foi digitado o asterisco, mas não tem nada antes dele. Então, eu vou mostrar aqui uma MSG Box, uma caixa de mensagem. Vou colocar assim, por exemplo, código inválido, tá? Aí você pode colocar aí o termo que você quiser, código inválido. Vou colocar aqui o VB critical e vou colocar também PDV Excel com Edivan Cabral. Aí você coloca o termo que for mais interessante para você. Aqui eu vou dar um exit sub para ele não sair, para ele não executar o restante daqui para baixo, certo? Vou dar um exit sub. E antes do exit sub, eu vou limpar o controle. Eu vou dizer que lá no meu formulário PDV, o controle TXT da busca, o text dele vai ser igual a vazio, tá bom? Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou primeiro validando. Ah, tem alguma coisa, tem alguma quantidade digitada? Se não tem, mostra que o código é inválido. Mensagem de erro, título, PDV Excel com Edivan Cabral, limpa o campo e então encerra a função. Agora eu vou pegar essa setinha amarela aqui, ó, com o mouse mesmo, jogo ela ali em cima, só para você ver o que vai acontecer. E vou apertar F8, olha lá, ó, aí ele entrou aqui dentro. Ele vai mostrar a mensagem a cada vez que eu aperto F8, ele vai limpar o campo, ó, se você trazer o VBA para o lado e apertar F8, ó, limpou o campo. Quando você limpa o campo, ele automaticamente entra no listar aqui, ó, do Event Change, não tem problema, tá? Eu vou dar aqui um F5 para poder rodar. Então, se eu digitar agora somente o asterisco, olha lá, ó, código inválido, e ele limpa o campo, beleza? Então, a gente já resolve aqui um problema. Agora, a outra questão não é nenhum problema, tá? É uma solicitação que um dos alunos fez, que é o seguinte, quando ele digitar um número com o separador ponto, porque tem algumas máquinas que não tem a vírgula ali do lado, né, do lado do numérico, e por algum motivo a pessoa vai usar o ponto como separador decimal. E o VBA não vê o número assim com o ponto, ele vê a vírgula como sendo um separador decimal. Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que o usuário digitar 5 ponto alguma coisa
vezes, aí eu vou fazer o quê? Na hora de fazer o cálculo, eu vou trocar esse ponto por uma vírgula. Desse modo vai sempre funcionar, porque olha só, se eu vier aqui pegar um produto e der um Enter, no meu caso aqui adicionou, mas ao invés de adicionar 5,60, ele adicionou R$ 56, tá? Porque ele usou o ponto não como separador decimal. Então eu vou fazer assim, ó, na hora que eu for adicionar esse item, certo? Ó, vou vir aqui na hora de separar, aqui mesmo nessa separação, eu vou pegar a variável quantidade, certo? E vou substituir o ponto por vírgula. Então eu escrevo assim, VBA.replace, essa palavra replace é uma função que o VBA oferece, que serve para localizar um texto dentro de outro e substituir por alguma coisa. Nesse caso, você primeiro tem que falar aqui para o VBA o que você está analisando. Então, eu estou analisando a parte 0, ou seja, a quantidade, beleza? Depois, você vai dizer o que você está procurando dentro dessa parte que você está analisando. Eu estou procurando o ponto. E depois, por fim, você vai dizer pelo que você quer trocar, se achar o que você está procurando. Então, eu quero trocar por vírgula. Então, vamos ler esse código. Olha, quantidade. Você não vai mais ser igual à parte 0, extraída, né? Você vai ser igual à parte 0, porém, procurando o ponto aqui dentro e se achar, trocando por vírgula. Aí, desse modo, a gente tem aí exatamente a solução do problema. Vou digitar novamente 5,6 vezes, vou pegar aqui algum produto, e tá lá, ó, 5,6 e não mais 56, como estava anteriormente, tá bom? Desse modo, então, resolvi aqui esses dois probleminhas e a gente já pode avançar. Dando sequência ao nosso projeto PDV usando o Excel e VBA, nessa aula eu vou trabalhar com as teclas de atalho para esse formulário, de modo que a gente não precise usar o mouse em momento nenhum aqui na nossa planilha frente de caixa, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com o evento keydown, que é quando você aperta alguma tecla, né? E esse evento keydown tem que ser do formulário como um todo, tá? Qualquer coisa que eu apertar aqui dentro tem que acessar esse nosso atalho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui no botão de fechar, vou fechar aqui, vou entrar aqui dentro do nosso formulário fechar venda e vou dar um clique duplo em uma área do formulário, tá? Cuidado para você não clicar em cima de algum elemento, vou dar um clique duplo no formulário. E aí, é padrão que o Excel ative para a gente o evento initialize do objeto userForm, mas eu não quero esse evento, então vou abrir aqui em cima e vou pegar o evento keydown, que é para quando eu apertar alguma tecla. E aí, conforme eu já mostrei, se você quiser ver o código da tecla que você apertou, coloca msgbox keycode e aí você consegue visualizar. Quer ver? Eu vou dar um Enter, vou apertar aqui, vou dar um Enter não, apertei F5, vou apertar a tecla ESC, Enter, aqui não está pegando, olha só, não está pegando porque o foco da digitação, foco do elemento, está nesse controle aqui, tá? Então, eu não quero isso, eu quero que o foco venha para o formulário como um todo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos esses controles aqui, ó, daqui para baixo, tudo, incluindo os botões e tudo mais. Eu vou apertar F4 e vou alterar a propriedade Tab Stop para falso. Desse modo, nenhum dos controles receberá o foco automático. E aí, na hora que eu apertar alguma tecla, ó, agora sim, ele vai conseguir acessar. Vou apertar a tecla S, que é lá, ó, 27. Vou apertar a letra A, tá vendo? Ó? Qualquer tecla que você aperta agora, o formulário vai reconhecer. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu apertar a tecla, deixa eu ver aqui como é que eu fiz no formulário PDV. Eu acho que eu fiz, deixa eu executar aqui, ó. Eu coloquei o F1 para nova venda, F2 para fechar. Então, eu vou dar sequência. Eu vou colocar o F3, F4, F5 e por aí vai. Então, o F3 eu vou abrir, eu vou acessar aqui o Pix, o F2, o F4 dinheiro, o F5 cartão. Então, vou dar um clique duplo no formulário. No evento Keydown, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas aulas anteriores, onde eu falei sobre esse assunto, tá? Fazer uma seleção de caso, utilizando aqui o Keycode. Fecho essa seleção. E aqui eu vou verificar, caso seja a tecla VBKey F3,
aí eu vou fazer alguma coisa. Caso seja a tecla VBQ F4, eu vou fazer outra coisa. Caso seja F5, eu farei outra coisa. Então vamos lá, se for a F3, eu vou pegar o elemento OP dinheiro e vou mandar chamar, eu vou mandar marcar ele, ó, ponto value é igual a true, tá? Marquei ele. Se for o F4, ó, eu vou mandar marcar o OP Pix. Já se for o F5, eu vou mandar marcar o OP cartão. Show? Vamos então testar. Vou apertar a tecla F3, ó, marcou dinheiro. Só que aí tem um detalhe, se eu apertar agora F4, observe que ele não sai do dinheiro para o Pix. Por quê? Porque ele está piscando aqui dentro. Agora, quando eu aperto alguma tecla, o evento key down não é mais o do formulário, mas sim o desse elemento aqui. Bom? Fazer o seguinte, eu vou criar uma macro que eu consiga reaproveitar ela em vários locais. Vou dar um clique duplo aqui. Vou copiar esse select case. Vou dar um Ctrl C. E aqui eu vou criar essa macro que ela possa ser reaproveitável. Eu vou chamar de atalhos de teclado, ok? Aí eu venho aqui e colo o select case aqui. Só que eu preciso trazer o keydown como argumento para que eu possa usar. Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas aqui dentro dos parênteses, ó, eu até vou fazer um curso sobre mais essas coisas conceituais, né, tipo de o que é um evento, o que são as variáveis, o que são os argumentos, para você entender melhor. Mas isso daqui é um argumento, ó, você consegue levar e trazer informações de uma macro, de uma função para outra. Eu vou copiar exatamente como está aqui, ó, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aí, ao invés de eu fazer toda essa chamada aqui, eu vou chamar apenas o atalho de teclado. Aí eu passo o keycode, certo? Aí eu posso copiar isso daqui, posso colar ele aqui, ó, no evento desse botão aqui, do textbox, vou dar um clique duplo, abro aqui em cima, pego o evento keydown, e ao invés de escrever tudo novamente, eu só chamo a função, tá vendo? Quando você cria função com parâmetros, a vantagem é essa, você escreve ela uma única vez, e você pode usar ela em quantos locais você quiser. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma vez, aqui eu estou usando uma segunda vez. Então agora, se eu executar e apertar aqui F3, ó, deu dinheiro. Se eu apertar F2, que ele não funcionou. Pera aí, vamos... Ah, não é F2, é F4, né? Ó. F4 deu Pix. Se eu apertar F5, deu cartão. F4, F3 e por aí vai, tá bom? Então agora nós já temos aqui os 3 atalhos para as opções de pagamento. Vamos fazer o atalho para o fechar, e para o salvar o recebimento e também para o sair. Então agora eu vou fazer o quê? As mudanças que eu fizer, eu vou fazer elas somente aqui dentro, ó. E será refletida em todos os locais que eu estou chamando. Agora eu vou fazer assim, olha, caso a tecla que eu apertei tiver sido a tecla F6, eu quero então chamar o clique do botão BT salvar. Então eu posso chamar dessa forma aqui, tá? Ó. Caso, deixa eu colocar aqui, ó, caso a tecla que eu apertar ela seja a tecla F7, vou colocar aqui o F7, aí chama o clique do botão sair, tá bom? Só que aí eu não tenho ainda o clique do botão sair. Eu acho que eu tenho, pera aí, deixa eu ver. Vou selecionar aqui, ó, trazer para cá, vou dar um clique duplo no botão sair e vou escrever unload me para poder fechar esse formulário, tá? Agora eu volto aqui, ó, aumento de novo o tamanho do frame para poder cobrir ele e voltando aqui eu vou chamar o clique do botão sair aqui embaixo, beleza? Então, ó, F6 vai ser o salvar, F7 vai ser o sair. Vamos testar? Vou dar aqui um F5, vou apertar o F6, ó, olha lá, já chamou, vou apertar o F7, chamou o sair. E agora, se você quiser colocar uma forma da pessoa saber, né, quais são esses atalhos, pega uma label dessa daqui, ó, segura Ctrl, faz uma cópia, coloca ela aqui em cima. É melhor colocar em cima porque o formulário a gente vai ter que ficar mexendo nele, né, descendo, subindo. Aí, se você colocar embaixo, você vai ter que ajustar também o posicionamento da label. Eu vou aumentar o tamanho dela aqui até cobrir todo o formulário. Vou apertar F4. Aqui o auto size dela eu vou mudar para falso. A fonte, deixa eu ver como é que tá. Eu vou colocar um pouquinho menos, vou colocar 12. A cor do texto aqui eu vou colocar um cinza. Aí você pode colocar como você quiser. E aqui o caption eu vou colocar então, ó, vou colocar assim, F3 dinheiro, F3 dinheiro.
Aí vou dar um espacinho, né? Ou um espaço, ou então vou colocar um pipe aqui, ó. Aí vou colocar F4. E aqui ficou assim, ó. Coloquei F4 Pix, F5 cartão, F6 salvar, F7 sair. É apenas uma maneira, né, de quem vai usar o sistema saber ali dos atalhos. Então, só para finalizar essa etapa aqui, eu vou fazer aqui uma venda rapidão para poder fazer aí os nossos testes. Ó. Vou executar o atalho F2. Vou marcar aqui agora que vai ser com dinheiro, ó. Vou colocar aqui R$5 e vou agora executar o atalho F6 para poder fechar a venda. Olha lá, recebimentos efetuado com sucesso, posso dar um Enter aqui, fechou o formulário e já preparou para uma nova venda, beleza? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma etapa aqui da nossa planilha PDV, frente de caixa, usando aí o Excel. E nessa aula eu vou atender aí ao pedido de um dos alunos que pediu para salvar um histórico dos itens vendidos também na venda, igual a gente fez com a venda, né? Onde a gente salva o número de itens, o total e o subtotal, a gente salvar também a lista de itens daquela venda em questão, tá bom? Então, para a gente fazer isso, eu vou acessar aqui o próprio Excel, vou criar mais uma planilha, e essa nova planilha eu vou dar um clique duplo nela e vou chamar ela de venda, e aí vou colocar itens, ou então melhor, vou colocar itens da venda, ok? E essa planilha recebimentos, para poder ficar meio que interligado com essa outra, né? Eu vou dar um clique duplo e vou chamar ela de vendas, tá bom? Agora aqui dentro do VBA eu tenho também a planilha recebimentos e a planilha 1. Eu vou pegar a planilha 1, vou apertar F4 e vou mudar o nome dela para plan. Vou colocar plan venda e aí vou colocar itens, ok? E essa outra planilha recebimentos, eu vou mudar ela, vou copiar esse nome recebimentos e vou chamar ela de plan vendas, para poder ficar mais combinando, né, digamos, com o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Dentro, então, do código, nós temos alguns locais que colocamos plan recebimento, e a gente precisa mudar. Já que eu mudei o nome aqui para plan vendas, tudo que já escrevemos com plan recebimentos precisa ser alterado também. Então, vou abrir aqui o módulo, mod PDV Excel, vou clicar aqui dentro em qualquer local e vou usar o atalho Ctrl L de lata. Aqui em cima na caixa localizar eu vou colocar plan recebimentos. Vou marcar aqui projeto atual para ele localizar dentro de todos os nossos objetos aqui. E agora eu vou clicar aqui na opção substituir, tá? E vou colocar embaixo aqui que eu quero substituir por plan vendas, o mesmo nome, tá? Que eu coloquei aqui no objeto. Tem que ser exatamente a mesma coisa que você escreveu lá, você escreve aqui. E em seguida você clica em substituir todas. Aí ele vai dar aqui o total de substituições, você pode fechar essa janela aqui. Agora então, dentro do nosso módulo PDV, lá no final dele, eu vou criar mais uma macro, e essa macro eu vou chamar ela de salvar itens PDV. Salvar itens não, salvar itens da venda, tá? Vou chamar esse nome aqui. E aqui, por enquanto, eu só vou ir testando mesmo, a hora que tiver 100% eu chamo lá no devido local. Eu vou primeiramente abrir o formulário PDV, adicionar aqui alguns itens, vou colocar aqui 5 itens, e aí eu não vou clicar em fechar a venda não, vou só fechar o formulário, tá? Porque aí desse modo, eu consigo ver a lista com os itens aqui. Essa coluna com o número dos itens, eu não quero pegar, tá bom? Vou pegar só daqui para frente. E assim, tem várias e várias e várias maneiras da gente conseguir isso, tá? Eu vou fazer utilizando um laço de repetição, passando linha por linha, pegando o valor de cada célula dessa planilha e passando para a próxima no seu respectivo local. Vou copiar todo esse cabeçalho aqui em cima, vou dar um Ctrl C. Aqui no itens da venda eu vou colar na coluna B, tá? Ó, vou dar um Ctrl V aqui. Vou dar um clique duplo na coluna B para ajustar o tamanho. E aqui na coluna A eu não vou ter o ID, onde teremos o ID sequencial não, tá? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ID da venda. Então eu vou colocar assim, olha, ID da venda. Por que eu preciso do ID da venda? Vamos supor que depois você queira fazer talvez um dashboard utilizando talvez SQL, utilizando Power Query. Eu não vou entrar nesses assuntos, tá? Só estou te dando aqui coisas que você pode fazer a partir dos dados que você tiver salvo. E aí você vai precisar saber qual é a venda que os itens do histórico de itens aqui pertencem. Então, por isso, precisamos do ID da venda. Agora que já temos o local para trazer os dados, nós vamos fazer assim. Primeiramente, eu vou fazer um loop. Eu vou andar um a um
todas essas células até chegar no final, tá bom? Esse vai ser o primeiro passo. Então, aqui dentro da nossa macro de salvar itens da venda, eu vou criar uma variável para ser a linha, certo? Ó, vai ser do tipo long. E eu vou iniciar ela valendo 2, porque 2 é o número da primeira linha aqui, ok? Ou então, nem preciso iniciar ela aqui, eu posso iniciar ela dentro do laço for, ó. Inicia a variável lim valendo 2, e ela vai até chegar na última linha utilizada da nossa planilha PDV Excel Itens. Como é que eu faço isso? Basta você escrever aqui, ó, plan itens, ponto, todas as células utilizadas, todas as linhas somente nessa área usada, a contagem. Então, nesse exemplo, ele vai da linha 2 até a contagem, que nesse exemplo aqui é 6, tá bom? E aqui a gente tem que escrever next, certo? Só para você ver acontecendo, eu vou pegar a planilha itens, a célula da coluna A, na mesma linha que ele estiver passando, e vou mandar selecionar, tá bom? Só para você conseguir visualizar. Agora eu vou apertando F8 e observe que ele vai selecionar uma vez cada célula, desde a linha 2, que é a primeira, até chegar na última. Chegou na última, ele para. Agora eu tenho que saber qual é a primeira linha vazia na planilha itens da venda. Então vamos lá, vamos dar sequência. Vou criar uma outra variável. Vou chamar de lim. Chamar de quê? Chamar de lim v, seria no caso os itens da venda, tá? E ela vai fazer assim, olha, simplesmente lim v vai ser igual a planilha venda itens, lá na coluna A inteira, vai procurar o valor vazio e quando achar, pega o número da linha. Então, agora, essa linha de código vai sempre procurar para mim na coluna A qual seria a próxima linha vazia, achando, pega o número daquela linha e joga na variável. Agora, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, olha, na minha planilha venda itens, eu vou até usar ela dentro de um bloco if, aqui, ó, que aí eu não preciso ficar escrevendo ela toda hora. Planilha vendas itens, eu posso tirar ela daqui, fecho o bloco with aqui embaixo, seleciono aqui, aperto Tab para poder dar uma organizada. Fazer o seguinte então, olha, na célula da coluna A, juntamente com o valor da linha da venda, o seu valor vai ser igual a X, por enquanto, tá? Depois vai ser, no caso aqui, o número da venda, que a gente vai pegar ele daqui a pouco. Já na célula B, nessa mesma linha, ok? Linha V, o valor vai ser igual a quê? Bom, nesse caso, o valor tem que ser igual ao primeiro item aqui. Show? Que está na coluna B, na planilha PDV Excel Itens. Então, eu volto aqui, falo, olha, vai ser igual a planilha Itens, na célula da coluna B, com a variável lim. Aqui não é a lim V mais, tá? Porque a lim V é da planilha venda itens. Essa linha é da planilha itens, ou seja, os itens da venda atual. E eu pego o valor dessa célula. O que, que eu estou fazendo aqui? Estou falando, olha, VBA, você vai pegar o valor da célula na linha 2, que é a primeira, ó, onde começa, na coluna B da planilha itens da venda atual, e vai jogar ele onde? No valor da célula da coluna B, lá na planilha venda itens, na linha qual ele achou vazia. Para que na próxima vez eu não precise ficar toda hora buscando a próxima linha vazia, basta eu colocar aqui linha V, vai ser igual a ela mesma, mais 1. Aí desse modo ele sempre vai descendo ali linha a linha, beleza? Vamos testar? Vou fazer o seguinte, eu vou apertar F8 para poder inicializar o processo de depuração. Vou trazer o VBA aqui um pouquinho para o lado, tá? Vou deixar a planilha itens da venda selecionada. E aqui eu vou apertando F8, ó. Linha da venda é 2, ou seja, ele achou essa linha como sendo a linha vazia. Aí eu vou apertando F8, ó. Colocou ali o X, colocou o produto. Avança para a próxima, colocou o X, o próximo produto. E assim vai. Então ele vai fazer todos os itens que estão na outra planilha passar para cá. Então, ó, já consegui passar a descrição. Para passar a quantidade, deixa eu ver, a quantidade está na mesma coluna. Tá vendo? A coluna C
é a mesma coluna, tá? Então basta a gente copiar e colar trocando apenas a letra das colunas. Aí você tem que fazer com calma, porque no meu caso é a mesma coluna, no seu pode não ser. Então vai ser aqui, ó, coluna C, quantidade, ó, certo? Coluna V, aqui, coluna V não, coluna D, e aqui também coluna D, e aqui embaixo coluna E, coluna E. Tem outras maneiras de fazer isso, tá? Tem outras maneiras. Daria para fazer você copiando e colando, você copiaria a linha toda de uma vez. Mas eu prefiro fazer assim, linha a linha, que é mais fácil da gente depurar, mais fácil da gente testar e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Você vai conferir se as colunas correspondem às suas. Se não for igual, você troca. No meu caso, é igual. Desse modo, então, se eu executar essa macro agora, ele não mais vai preencher aqui, tá? Ele vai preencher embaixo, quer ver, ó? Se eu der um F8, ó, linha da venda agora é a linha 7, ou seja, ele procurou o valor vazio na coluna A, dentro dessa planilha, jogou o número da linha que ele achou, ou seja, esse número aqui, que é o número da linha, tá? Ele jogou ele onde? Jogou na variável. Show? Desse modo, então, a gente consegue aí, agora, apertando F8, ó, passar os dados para cá. Olha lá, ele vai continuar passando todos os dados para cá. Vou dar um F5 para rodar direto. Veja que ele trouxe os itens para cá. Show? Próximo passo agora e último, né? É a gente colocar no lugar desse X o ID da venda, ok? Muito simples de fazer isso. Ó. Na venda, sempre teremos como ID o último item. Show? Então, eu posso criar uma variável aqui, ó, para poder receber esse ID da venda. Vou criar ela aqui em cima. Vou chamar de ID da venda, vai ser do tipo texto. E aqui abaixo eu falo assim, olha, ID da venda, você vai ser igual a planilha venda, lá na célula A, tá bom? Na célula A, juntamente com o número da última linha. Quando você achar, pega o valor dessa célula. Tá, mas como eu faço para pegar o número da última linha? Já mostrei diversas maneiras que você pode fazer, diversas vezes, que você pode fazer usando a quantidade de linhas utilizadas. Então, você coloca planilha vendas, ponto usedrange, ponto rows, ponto count. Show? Se eu marcar aqui nessa linha, apertar F8, ó, quando chegar aqui, se você selecionar desde aqui até o ponto count e deixar o mouse em cima, olha lá, ó, tá dizendo que a linha, a última linha utilizada, a última célula, né, dessa sequência ali, foi a linha 6. Então, letra A com a última célula vai dar ali A6. Agora, se eu apertar aqui F8 de novo, olha o ID da venda. No meu caso aqui, o ID número 5. Então, significa que ele veio aqui na última linha utilizada da planilha, que é a linha número 6, pegou o valor da coluna A nessa mesma linha, que no caso é o número 5, e jogou ele aonde? Jogou aqui na variável ID da venda. Agora, aqui onde eu coloquei esse X, eu passo a variável ID da venda. Posso desmarcar aqui, posso dar agora um F5, e veja que agora nós teremos aqui o ID da venda. Vou fazer o seguinte agora, vou selecionar da linha 2 para baixo, vou clicar com o botão direito e vou mandar excluir, e agora eu vou chamar essa macro salvar itens da venda dentro da macro salvar a venda, aqui ó, dentro do fechar venda PDV Excel. Então aqui no finalzinho dela, pode ser em qualquer local, tá? Tem que ser antes do nova venda, né? Vou chamar aqui, ó, antes do recebimento efetuado com sucesso. Aí eu chamo salvar itens da venda. Vamos testar então se vai funcionar. Eu vou pegar aqui a vendas e vou apagar tudo. Botão direito aqui, vou mandar excluir. Aí agora eu vou dar um Ctrl B para poder salvar. Vou abrir o formulário PDV. Vou fazer aqui alguns lançamentos, ok? Ó. Lancei 4 itens. Fechar a venda. Dinheiro. Vou colocar aqui que me pagou com R$10. Salvar. Ok. Vamos ver então o que aconteceu, ó. A venda veio para cá, certinho, valor R$6, 44, ID da venda 1. E nos itens da venda, ó, ID da venda 1 com os 4 itens dessa venda em questão. Agora vamos fazer outra venda, ó. Vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 2 itens apenas. Salvar. Colocar Pix, ok? Ok. Vamos lá olhar? Olha lá, ó. ID número 2. 2 produtos. Então, o ID da venda ele tem que repetir uma vez para cada produto, para depois saber que todas essas linhas fazem parte da venda, qual ID é o número 1, tá bom? Vou fazer só mais uma última aqui,
Vou colocar bastante produto dessa vez, para poder ver se ele vai colocar todos. Bom, coloquei aqui um total de 17 produtos, e os últimos dois eu coloquei água mineral com gás e sem gás, para poder ficar fácil de saber, né, se de fato foi até o último, né? Vou então clicar em fechar a venda aqui, ó, F2, vou colocar agora com o cartão, certo? Ó, seleciono aqui, clico em salvar aqui o recebimento efetuado com sucesso, ok, e vamos olhar então se ele colocou todos esses itens, ó. Aqui no caso ele coloca em ordem inversa, né? O último item aqui, ó, água sem gás, água com gás, e daqui para baixo vamos selecionar, vai aparecer aqui embaixo a contagem de 17 itens. Então, os itens já estão sendo salvos, né, mantendo ali o histórico. Dá para você fazer a partir disso uma consulta com Power Query, com SQL, gerar aí tabela dinâmica, gerar gráficos, gerar dashboard de acordo com a sua necessidade. Beleza? Seja bem-vindo a mais uma etapa dentro aqui da nossa planilha PDV, utilizando aí o Excel. E o objetivo agora vai ser criar aí um cupom não fiscal, ok? Foi aí pedido de um dos alunos aí do curso, não estava no cronograma, mas eu resolvi fazer para atender aí esse pedido. Espero que você goste, qualquer dúvida estou à disposição, beleza? Bom, então começando a montagem do nosso cupom não fiscal, da nossa planilha frente de caixa, PDV usando o Excel. Eu vou clicar aqui no botãozinho de mais para poder adicionar a planilha onde eu vou montar o layout desse cupom não fiscal aqui no Excel. Vou dar um clique duplo em cima dela aqui embaixo e vou mudar o nome dela para cupom não fiscal, tá? Vou apertar Alt mais F11 e aqui o codinome dela também, ó, vou selecionar ela e apertar F4. Eu vou mudar para Plan Cupom, tá bom? Ó, essa propriedade name, essa de cima, tá? Não é a de baixo, não. A de cima eu vou colocar Plan Cupom. Feito isso, posso salvar, posso voltar aqui no Excel para a gente então começar a montar o nosso layout aqui. Eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser clicar nesse encontro aqui, ó, da coluna A com a linha 1, e vou vir aqui em página inicial, na fonte, eu vou colocar a fonte Consolas. Você pode colocar a fonte que você quiser. Cada impressora, né, mais especificamente as impressoras térmicas, elas têm uma fonte específica que ela imprime com a maior qualidade, tá? Então, se você vai criar um cupom para ser impresso numa impressora térmica, por exemplo, é importante que você veja qual é a fonte que aquela impressora utiliza para que ela saia a impressão na melhor qualidade possível, tá? Ou outra coisa que eu gosto de fazer também, quando eu vou montar layouts assim, né, digamos que para você fazer impressões, toda vez que eu vou montar layouts para fazer impressões, tá? O que que eu faço? Eu gosto sempre de começar pela área onde tem tabelas, certo? Então, olha só, dentro aqui do nosso cupom, vai ter o cabeçalho, que no caso é o nome da empresa, CNPJ, telefone e tudo mais. Vai ter o número da venda, a data, a hora, a informação cupom não fiscal. E mais ou menos aqui abaixo, onde eu vou marcar de laranja, vai ter a tabela. O que que é essa tabela? É a descrição do item, a quantidade, o preço e o total. Então, eu sempre gosto de começar por essa parte da tabela. E aí, para que eu tenha um total liberdade de espaçamento, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui novamente no encontro da coluna A com a linha 1. Vou passar o mouse entre qualquer uma das colunas aqui do Excel, no encontro delas, qualquer uma, e vou arrastar para trás, deixando elas quadradinhas. Porque aí eu consigo selecionar duas colunas, 3, 4, 5, quantas eu precisar, para montar o layout exatamente da maneira que eu quiser, tá bom? Vou vir aqui na opção inserir, ó, vou vir aí, ilustrações, imagens, colocar sobre a célula, vou pegar aqui do meu computador, o modelo que eu fiz seguindo um cupom fiscal que eu recebi numa padaria, o cupom não fiscal, tá? Que eu recebi numa padaria aqui da cidade onde eu moro, tá bom? Então, eu vou seguir esse mesmo modelo, ó. Eu já preparei ele mais ou menos aqui. Se você quiser baixar essa imagem, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Mas você não precisa fazer igual, tá? Cada cupom que você vai montar, você pode usar da maneira que você quiser. Então, como eu disse que eu sempre começo pela tabela, eu vou começar por essa área aqui, ó, ok? Vou colocar aqui, ó, a palavra descrição em uma célula, não importa qual célula nesse momento, porque depois eu vou inserir ou excluir linhas, caso necessário, para fazer esse cabeçalho aqui em cima, tá bom? Então, ó, já fiz esse primeiro elemento aqui. Abaixo dele eu vou colocar quantidade. E aqui observe que eu vou precisar aqui de mais ou menos
Vamos pensar aqui, ó, para a gente digitar a quantidade, ó. Eu vou selecionar duas células, tá vendo, ó? Abaixo da quantidade. Na verdade, não pode ser aqui, porque primeiro vai ser a descrição. Então, vou selecionar aqui, ó, duas linhas abaixo da quantidade. E vou vir aqui em cima em página inicial do Excel e vou clicar no botão mesclar e centralizar. E aqui dentro eu vou digitar uma quantidade absurda, por exemplo, 1546, só para ver se vai caber ali dentro o número correto. Se você digitar e ele ficar assim, ó, quer ver? Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Aqui ele não ficou, mas tem situações em que ele fica assim, ó, esse monte de hashtag. É porque o tamanho que você determinou é pequeno para o número que você quer mostrar. Se esse for o caso, seleciona mais células e vem e clica em mesclar de novo. Mas como a nossa quantidade geralmente não vai passar de 1000, por exemplo, ó, eu acho que esse aqui estaria um tamanho bacana. Não precisa de colocar aqui, ó, 0,00, tá? Você pode vir aqui na opção número e colocar geral mesmo, não tem problema não. Se for um valor assim, ó, vai ficar de boa. Qualquer coisa para termos certeza de que vai dar certo, vamos fazer com 3 colunas. Seleciona novamente 3 colunas, clica em mesclar uma vez, veja que ele tirou a mesclagem, clica de novo para aplicar. E outra coisa, eu quero que esse número ele fique alinhado à esquerda, então vou vir aqui em cima e vou clicar nesse botão. Então já tenho aqui a quantidade. Logo à frente eu vou querer o preço. Eu também vou deixar 3 células para o preço. Vou clicar em mesclar e centralizar. Vou digitar um valor também grande para a gente ver como é que vai ficar. E esse daqui eu vou querer ele alinhado à direita, certo? E por fim, como o total aqui vai ser um número, pode acontecer de ser um número bem grande, eu vou trabalhar com 5 colunas aqui. Eu faço a mesclagem delas e vou também digitar aqui um valor. Nesse caso, eu vou querer esse daqui também alinhado à direita. Então, eu clico aqui para alinhar à direita. Agora, toda essa parte aqui, ó, que sobrou por cima, eu vou selecionar tudo. Vou vir aqui na opção mesclar e centralizar. Vou vir aqui na página de produtos, na nossa tabela produtos. Vou pegar um dos produtos, digamos que com maior texto aqui, ó. Copio esse texto. Volto aqui na nossa planilha cupom não fiscal, dou um clique duplo, colo, dou um Enter, venho aqui, coloco para poder alinhar à esquerda e caso você queira, você pode colocar a fonte um pouquinho menor para poder caber tudo ali, digamos assim, né? Esse daqui também eu vou colocar a fonte só um pouquinho menor, beleza? Então aqui agora, mais ou menos na mesma reta aqui, ó, quantidade, eu vou colocar aqui valor unitário, então vou pegar essas 3 células aqui, vou mesclar, vou colocar alinhado à direita e vou escrever V unid, no caso, valor unitário. E aqui também vou fazer a mesma coisa, vou mesclar o restante de células aqui, ok? Eu selecionei, clico lá em mesclar e centralizar, clico em alinhar à direita também, e aqui vou escrever a palavra total. Selecionar toda essa área, desde aqui da descrição até o total, e eu vou colocar negrito. Então, observe que eu já fiz esse cabeçalho da tabela, e já fiz uma linha modelo, tá bom? Essa nossa linha, quando a gente tiver os itens, nós vamos copiar ela aqui, ó, Ctrl C, colar aqui e preencher os dados, mas isso com VBA, beleza? Vou selecionar aqui a linha onde temos quantidade, unidade, a linha toda. Vou vir aqui em cima em página inicial na opção de borda e vou colocar essa bordinha pontilhada aqui, ó. Como é que eu faço isso? Primeiro, seleciona, clicando do ladinho ali, vai lá embaixo na opção estilo da forma, e nessas opções que se abrem aqui, você pega qual dos estilos você quer. Eu vou pegar esse daqui. Uma vez que você clica, você tem que clicar de novo lá e pegar aqui a borda inferior. Aí ele coloca essa borda na linha qual você selecionou. Farei o mesmo com essa linha aqui, ó, seleciono, não preciso mais abrir e escolher estilo de borda, porque ele sempre salva o último estilo utilizado. Então basta clicar em cima do botão já com o nome mesmo, borda inferior, ok? Mesma coisa aqui. Então a cada linha que formos adicionando agora, nós vamos colocando essa borda. Porém, isso vai ser feito de forma automática pelo VBA nas próximas aulas. Agora que eu já fiz a minha área, eu já sei que o meu limite é até aqui, ó. Eu posso então começar a construção do meu cabeçalho. Por isso eu disse que eu gosto sempre de começar pela área da tabela, porque eu sei exatamente onde é que eu vou colocar cada informação. As demais eu distribuo dentro das colunas que sobrar. Beleza, vou pegar então a primeira linha completa até no final, ok?
Vou clicar em mesclar e centralizar. E aqui seria o título, né? Digamos que o nome da empresa, alguma coisa assim. No caso aqui eu vou colocar planilha frente de caixa. Aí vou selecionar, copiar essa célula ali de cima, colar embaixo e vou escrever PDV Excel com Edivan Cabral. No caso aqui seriam informações da empresa, tá? Não vou fazer formulário para configurar isso, não vou fazer nada. Vamos escrever manualmente mesmo. Aqui abaixo seria o endereço da empresa, então eu vou copiar e colar e vou escrever endereço da empresa. Aqui abaixo o telefone, então eu vou copiar e colar e vou colocar o TEL. Aí vou colocar um telefone aqui aleatório, tá? Cada um faz aí como achar interessante. Aqui abaixo eu vou colocar o CNPJ, então eu copio e colo. Vou colocar o CNPJ. Vou colocar aqui só um monte de zero para não ficar vazio. Se não tiver CNPJ, né, pode colocar informação de inscrição estadual, enfim, o que você quiser, CPF, você pode colocar como você quiser. Agora aqui eu vou selecionar a linha 6, vou clicar com o botão direito, vou mandar inserir, botão direito, inserir, botão direito, inserir. Vou fazer esse modelo aqui agora, ó, onde tem a opção cupom não fiscal. Primeira célula aqui eu vou digitar igual até chegar. Ó, observe que ao dar um Enter, ele está dizendo que não é uma fórmula, não é válida. Se eu aceito essa correção de colocar uma aspa simples no começo para ser interpretado como um texto. Vou colocar aqui sim. E agora eu vou clicar aqui dentro, ó, e vou continuar digitando. Vou clicar em seguida no botão para alinhar à esquerda, dou um clique duplo na célula e continuo digitando o sinal de igual até ele ficar mais ou menos aqui na mesma reta do meu limite aqui. Show? Aqui embaixo, onde eu tenho essa área, ó, eu vou mesclar todas as células e vou escrever cupom não fiscal, vou colocar tudo em letras maiúsculas, tá? Conforme eu já disse, esse modelinho aqui que eu peguei é de uma padaria aqui da minha cidade, mas você pode pegar aí o modelo que você achar interessante, tá? Vou copiar essa célula, colar ela aqui embaixo. Onde está escrito cupom não fiscal, eu vou colocar negrito, clicando aqui nessa letra N para ficar mais forte, né, o nome ali. Se você quiser uma letra maior, pode clicar nesse botão para poder aumentar o tamanho da letra. E agora, para finalizar esse cabeçalho, eu vou colocar aqui o número da venda, também aqui a data e a hora. Para fazer o número da venda, eu vou colocar nessa linha aqui mesmo. Vou inserir mais uma, então, ó, botão direito inserir, para ser o número a data e a hora. E vou inserir mais uma para deixar esse espaço vazio que eu deixei aqui, tá? Entre a data e a informação aqui, descrição. Agora eu vou selecionar toda essa célula aqui, vou mesclar ela e vou escrever aqui número da venda e já vou colocar mais ou menos um número só para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? Aqui eu vou mesclar umas 4 células ou 5, né? Vou mesclar aqui, ó. Vou segurar Ctrl e digitar ponto vírgula para aparecer a data de hoje. E vou clicar aqui, ó, para poder ficar alinhado à esquerda, tá bom? O restante aqui eu posso mesclar também, ó. Selecionei o restante, mesclei. Vou segurar Ctrl Shift e vou colocar ponto vírgula para digitar a hora. E vou mandar colocar aqui do lado direito. Só que aqui eu quero que mostre para mim a hora completa, tanto hora, minuto e segundo. Então eu clico em página inicial na faixa de opções do Excel. Aqui nessa caixa onde está escrito personalizado, pode ser que esteja outro valor, mas nessa caixa aqui você abre. Vem na opção personalizado mesmo, ó, mais formato de números. Vem em hora. E aí você pode pegar uma que contenha a hora completa. Pode ser essa daqui, por exemplo. Ó. Deixa eu dar aqui um OK. Olha lá. Agora, os segundos que tiver aqui, ele vai também mostrar. Então agora o nosso cabeçalho e a nossa tabela também já foi concluída. Vamos agora seguir fazendo o nosso rodapé, tá? Então, volto a dizer, beleza? Não precisa você fazer igual, você pode fazer da maneira como você quiser, show? Aqui abaixo eu vou então escrever a palavra total, tudo maiúsculo. Eu vou deixar uma linha vazia para ser espaçamento, tá? Então, vou escrever aqui, ó, total, 2 pontos. Selecionando a célula, vou colocar em negrito. E aqui, daqui para frente, ó, tá vendo? Aonde deu para ver a palavra total, eu já vou selecionar o restante, vou clicar em mesclar e centralizar, vou digitar um valor ali aleatório, tá? Para ser aqui um valor de total, e vou colocar ele alinhado à direita, então para isso eu clico nesse botão aqui do Excel, show? Abaixo aqui eu vou colocar o seguinte,
o valor que foi recebido em dinheiro, digamos assim, né? Quando o pagamento for dinheiro, tá? Vou colocar assim, ó, valor recebido. E aí, daqui para frente, eu vou mesclar e centralizar, clicar aqui no botão alinhado à direita e vou digitar também um valor aqui aleatório grande para eu ver, né, se quando tiver um valor real, se esse espaço que eu deixei aqui vai comportar certinho. E aqui abaixo eu vou escrever então agora o troco. Daqui para frente, o valor que sobra, eu vou mesclar e centralizar, clicar aqui para ficar alinhado à direita e também vou digitar um valor que seja aqui aleatório, tá? Beleza, então essas duas linhas de valor recebido e valor de troco só vão aparecer no cupom quando o pagamento for em dinheiro. Show? Aqui abaixo eu vou colocar uma forma de pagamento. Ó. Vou mesclar aqui uma célula inteira, uma sequência, né, de colunas inteira. E aqui eu vou colocar assim, pagamento via Pix ou pagamento em dinheiro ou pagamento via cartão, certo? Então vai depender da maneira que a gente fizer aqui o nosso pagamento. Show? Essa célula vai ser específica para isso. Mais abaixo aqui eu vou colocar apenas uma observaçãozinha, né, agradecendo pela preferência, né, colocando volte sempre. Então vou copiar essa célula que tem um sinal de igual aqui, vou colocar aqui abaixo, vou colar ela também aqui abaixo. Não, vou colocar igual eu fiz aqui com um monte de asterisco. Aqui eu vou selecionar tudo, mesclar e centralizar e vou escrever obrigado pela preferência. E aí eu não estou observando o erro de português, tá? Não estou olhando para isso. Mas é importantíssimo que você dê uma lida no que você escreveu para ver se não tá com nenhum erro de português, tá bom? Porque não é legal, né, você fazer um projetinho que vai imprimir para as pessoas verem, digamos assim, com erros de português. Aqui abaixo eu vou deixar uma célula ali, ou então vou colocar logo aqui, ó. Vou mesclar também. Vou digitar aqui alguns asterisco, tá vendo, ó? Assim. E aqui mais ou menos no meio, eu vou dar um clique duplo aqui, ó. Eu vou escrever volte sempre, tudo maiúsculo. Volte sempre. E vou apagando uns dois aqui, uns dois em cima, uns dois aqui, uns dois em cima, até ele ficar aqui, ó, na mesma, mais ou menos, né, alinhado. Tá vendo? Para ficar mais ou menos ao meio. Aí você pode fazer aí como você quiser. Se você achar que tá muito grudado aqui, ó, você pode clicar com o botão direito, mandar inserir, para ficar mais distante aqui um pouquinho. Então, eu vou pegar essa nossa imagem que eu coloquei aqui, vou apagar ela, e vai ser mais ou menos esse aqui o layout que será impresso. Então, agora que o nosso modelo já está pronto, vou vir aqui em cima e clicar no botão exibir, vou clicar em mostrar e vou desmarcar a opção linhas de grade para que a gente possa ver, né, certinho como é que vai ficar o nosso modelo de cupom. E aí na próxima aula, então, a gente vai fazer, digamos que a configuração preenchimento com os dados reais da venda e também fazer a questão da impressão desse cupom. Show?